Bom dia a todos e a todas. Em nome do professor Eurico e da Melina, eu gostaria de cumprimentar a todos da mesa, que, sem muita formalidade, dizer que é um prazer estar nessa mesa aqui na Fundação Getúlio Vargas. Acho que já é a terceira vez que venho em menos de um ano a esse recinto, e venho sempre que sou convidada, porque é a forma também que tenho de me aproximar e matar um pouquinho a saudade do tempo em que não só fui estudante de Direito, mas também no tempo em que, por 12 anos, tive o privilégio de aprender como professora de Direito Administrativo com os meus alunos nas universidades de Mato Grosso do Sul. Estar ao lado aqui do API, neste momento que eu digo que é, de alguma forma, histórico para o Brasil, aumenta e amplia a minha alegria. Eu acompanho a reforma tributária há um pouquinho muito tempo. Eu me lembro da primeira vez em que eu ouvi falar do tal do IVA. Eu fui aluna da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sei que aqui nós temos aqui com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, esta parceria, e eu me lembro que um dos momentos históricos da minha vida, já que o Eurico nos trouxe e nos remeteu aqui a momentos tão sublimes, né, que está faltando tanto no coração das pessoas, que é falar de sonhos, né, que é falar de sonhos impossíveis, mas que são, com trabalho, possíveis de serem alcançados. Eu me lembro que eu fazia Direito na época da Constituinte. Um dos momentos históricos e mais emocionantes da minha vida foi ver Ulisses Guimarães erguer a Constituição Cidadã. Então, neste momento que nós passamos por tantos percalços, né, relembrar de Ulisses Guimarães, lembrar que tudo é possível. Então, embora aqui tenhamos lembrado dos sonhos impossíveis, das estrelas inalcançáveis, é importante lembrar que com união, com esforço, com determinação, com amor e com coragem, nós podemos superar os desafios. A reforma tributária acho que é um exemplo disso. Estou vendo aqui os livros, em breve eu acredito que teremos um livro contando a história da reforma tributária, como nós chegamos até aqui, não discutindo a questão do imposto sobre bens e serviços, da neutralidade, do IVA e assim por diante. Então, é sobre isso que eu quero tratar muito rapidamente. Na época eu estava fazendo faculdade de Direito, ouvi falar pela primeira vez em IVA. Assim que foi promulgada a Constituição, já se pensava, né, em fazer uma reforma tributária. Eu não fazia ideia do que era esse IVA. Depois eu fui procurada pelo professor Api e nós estávamos lá discutindo, né, os dois Brasis que nós temos, o Brasil que consome e o Brasil que produz. E eu falava sempre para ele, isso não vai dar certo. Eu falava, não tem jeito de passar uma reforma tributária em que nós não tenhamos a consciência de que os estados que produzem são a maioria dentro do Senado Federal, né? Nós temos 3 senadores por cada estado. Se nós pensarmos na região norte, parte do nordeste, centro-oeste, esses estados que produzem têm dificuldade em relação ao ICMS, né, de conseguir o IVA único. Eu discutia muito isso com o professor Api. Eu falo, ainda que seja ideal um IVA único, né, onde nós tenhamos um imposto único, nós não conseguiremos avançar. E de lá para cá foram 8 anos de muita conversa, né, Api? Conversamos bastante, mas a gente sempre tinha um denominador comum, da importância da reforma tributária como a mãe de todas as reformas. Que bom que estamos aqui, que bom que a PEC 45 é, de alguma forma, uma junção da 45 com a 110. Se não é a ideal, é a possível. E isso é que importa. Nós temos uns sistemas tributários mais perversos do mundo, onde os mais pobres pagam mais, porque é o imposto hoje no Brasil, é imposto do consumo. Nós não temos um imposto, um sistema tributário sobre a renda que agrade ou que atenda a justiça tributária e, consequentemente, a justiça social. Então, é sobre ela que nós temos que nos debruçar, sobre esse mix que se transformou a PEC 45. Tenho muita honra de saber que ele surgiu aqui, fruto da academia, das senhoras, dos senhores, e teve a assinatura do presidente do meu partido, Baleia Rossi, que acreditou desde o começo, e que ela vai terminar, porque ela vai ser aprovada, eu não tenho absolutamente dúvida sobre isso, também pelas mãos de um outro MDBista, que é o senador Eduardo Braga. Um senador experiente, com credibilidade, conhece o processo, que saberá levar todas as demandas do Senado Federal em consideração. A única coisa que eu quero dizer aqui nessa apresentação inicial, porque sei que iremos iniciar aqui os debates, é que tenho consciência e convicção de que nós iremos aprovar essa reforma até outubro.
há um compromisso do Senado nesse sentido. Em seguida, volta para a Câmara para alguns ajustes e que nós temos todas as condições de promulgar a reforma até 31 de dezembro ainda deste ano, para que depois possamos estar regulamentando, aprovando algumas leis complementares que virão pela frente. Da mesma forma, já estivemos, eu, a PI, toda a equipe do Ministério da Fazenda, capitaneada pelo ministro Haddad, já tivemos com o relator, já ouvimos as demandas dos senadores e também já vimos ali que eles também têm consciência de que aumentar ou ampliar as exceções significaria aumentar a alíquota. Consequentemente, se entrar uma exceção, tem que sair outra. Por fim, é determinação do presidente Lula, é determinação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da nossa equipe do Ministério do Planejamento e do Orçamento, e aqui estou acompanhada pelo professor Sérgio Firpo, que é economista, não vou dizer que é velho conhecido de vocês, porque ele nasceu no mesmo ano que eu, portanto, conhecido de vocês, né? Portanto, determinação do governo federal de que essa reforma venha com neutralidade tributária, ou seja, ainda que um ou outro setor possa ter algum impacto em relação à sua alíquota, o importante é que o povo brasileiro, a população de um modo geral, né, não terá aumento da alíquota, não teremos uma carga tributária além, a maior do que a que nós temos hoje. Os números mostram, seja do IPEA, seja o estudo feito pelo Ministério da Fazenda, de que nós estamos muito atentos a isso, sabemos como calcular esses números com a ajuda do senhor, esse percentual da alíquota com a ajuda das senhoras e dos senhores, e esta é a única determinação do presidente Lula, que se saia uma reforma tributária neutra nesta questão. Óbvio, neutro de um modo geral, e quanto mais diminuir a carga tributária dos mais pobres, como é a questão, se vamos voltar ao cashback ou não, ou se vai ser realmente no âmbito geral, né, essa isenção em relação aos alimentos, isso o tempo dirá. De qualquer forma, nós estamos atentos a isso, contem comigo, sou voz sim, porque tenho convicção de que o Brasil arrecada muito e arrecada mal, em função do sistema tributário, que é da única forma que nós temos de fazer o Brasil voltar a crescer, gerar emprego e renda, né, ou fazer o Brasil crescer pela primeira vez na sua história, em 40 anos, de forma sustentável e duradoura, é com a reforma tributária, porque, lamentavelmente, se olharmos no histórico dos últimos anos, o crescimento do Brasil fica entre 0,7% e 0,8%. Isso não é crescimento de um país que tem uma riqueza, né, de terra, de solo, de clima, de água, com uma quantidade de pessoas prontas para o mercado de trabalho, onde nós só falta ser investido em produtividade. Então, diante deste cenário, estou extremamente otimista e em breve nós estaremos ali vendo aquele vídeo que o professor Eurico nos colocou ali, falando de sonhos possíveis e não de sonhos impossíveis. Muito obrigada. Obrigada, ministra Tebet. Obrigada por todo o seu apoio, todo o seu